Olá, eu sou o Eduardo. Eu sou o José Madeira. E este é o programa Ao Sabor do Vento. Vai ser um programa muito interessante, com música diversa. Iremos ter convidados, muita animação. Aqui na sua Rádio Onda Livre, todas as quartas e quintas-feiras, das 21 às 22. Fiquem connosco. Ora, muito boa noite, bem-vindos. Esta é a Rádio Onda Livre e este é o programa Ao Sabor do Vento. Mais uma edição. Hoje é a nossa 15ª emissão e temos connosco um convidado. E vamos falar de um aparelhinho que muitos de nós gostam de ter, que uns por necessidade, outros de obrigação, outros por prazer, outros por vaidade. E vamos falar da máquina do tempo. O nosso convidado é António José Espírito Santo. António, muito boa noite. Zé, boa noite. Boa noite. Vamos aqui trocar umas impressões com o António José sobre a máquina do tempo. Ora bem, desde os princípios da humanidade, que o homem sempre teve vontade de controlar o tempo, conhecer o tempo, medir o tempo. Não é assim, então, Zé? Começámos com as fases da Lua, não é? É verdade. Diz-se que, ou acredita-se, que o tempo começou a ser medido há cerca de 5.000 anos. Inicialmente havia noite e dia e pouco mais. Eu vou tentar fazer aqui uma pequenina introdução ao tempo, efetivamente, porque imaginem o que seria os nossos dias se não houvesse forma de medir o tempo. Não sei se estaríamos melhor, se estaríamos pior. O facto é que hoje nós medimos o tempo quase ao segundo ou ao milésimo de segundo. Não sabemos daqui para uns anos o que nos vai acontecer, mas efetivamente a nossa vida hoje está seriamente comprometida com o tempo. Bom, efetivamente, eu volto ao início e volto a referir que se acredita que o tempo começou a ser medido há cerca de 5.000 anos. Diz-se também que, de facto, os primeiros relógios descobertos e a serem usados chamavam-se gnomons, e foram descobertos... Então, já desculpa lá, diz isso devagarinho, chamavam-se? Gnomons. Gnomons. Não tem nada a ver com gnomos. Não tem nada a ver com gnomos. Portanto, gnomons. Exatamente, okay. Gnomons. Consistia, diz-se que foram os babilónicos que criaram este instrumento. Consistia num instrumento que seria um obelisco, e que a sombra provocada por esse obelisco daria-lhe a medida, digamos assim, na época do tempo. Isto, dentro da minha ignorância, qualquer coisa relacionada com relógios solares. Exatamente, ou seja... Não sei se é antes, essa história o relógio solar é antes desses gnomons. Não. Portanto, é posterior. É posterior. Ou seja, esses gnomons que foi o nome que lhe atribuíram, foram de facto descobertos pelos babilónicos e criavam, ou seja, era um obelisco colocado na terra e que com a luz solar iria provocando aquela sombra e que marcava o tempo. Evidentemente que isto antecipa aqui uma situação, e tu já falaste, que foi de facto o relógio solar, o relógio de sol. Portanto, o relógio solar é filho dos tais gnomos. Exatamente. Ou seja, eu achei piada o nome. O relógio solar vem logo a seguir a isso. E, portanto, do que se diz e do que se conhece, não é? A história às vezes também tem as suas variações. O primeiro instrumento descoberto a medir o tempo foi o relógio solar. Mas só no século XVI é que o relógio solar começa a ter escala, ou seja, começa a ter uma forma de medir o tempo.
Até então não, quer dizer, servia-nos quase exclusivamente para o movimento da sombra. Uma orientação, exatamente, a dizer, está quase na hora de recolher, está quase na hora de levantar. Exatamente. Bom, entretanto, ao longo desses tempos foram-se desenvolvendo vários tipos de medidas, várias formas de medir o tempo. Eu recordo aqui algumas com algum interesse e com alguma piada. Chegou-se a usar velas de cera para medir o tempo. Conforme a vela fosse gastando. Exatamente. Ou seja, dizia-se que os nobres dos palácios europeus, nomeadamente aqui na Europa, não é? Usavam velas marcadas com uma escala, não é? Seriam sensivelmente 6 velas, de 15 centímetros cada vela, com uma grossura mais ou menos específica, que lhe dava a duração das 24 horas. 24 horas que não existiam, correto? Sim. Que era o dia e a noite. E que o consumo dessas 6 velas de 15 centímetros lhe ia dando, de alguma forma, a medida do tempo. Bom, isto... Aquilo nós dizemos, são para as 6:30. Pois, exatamente. Nem são as 6, são para as 6:30. Exatamente. É verdade que o tempo é uma coisa que nós ainda hoje quase... Agora hoje, quer dizer, isto não é assim, a idade também nos vai dando quase uma medida, uma escala do tempo que nós começamos a criar mesmo no nosso corpo, ou seja, nós próprios desenvolvemos um horário. Alguns de nós quase nem precisam de olhar para o relógio, contabilizam facilmente as horas que vão passando e a forma como elas passam, mas pronto, já a época era assim e foi assim que tudo começou, sendo que efetivamente o verdadeiro, digamos assim, primeiro instrumento de medida de tempo foi o relógio solar. Posteriormente vem a clepsidra. A clepsidra... E a ampulheta. Exatamente. Primeiro a clepsidra, ou seja, primeiro, isto em termos de história, primeiro foi o relógio solar, depois a clepsidra e depois a ampulheta. A clepsidra, só para dar aqui uma pequena introdução, era um instrumento que usava água para medir o tempo, ou seja, era um recipiente com água que teria um sítio onde era escoada a água e aquilo com uma escalazinha que lhe faziam nesse recipiente, conforme a água ia desaparecendo, ia medindo o tempo. Portanto, isso foi a clepsidra e foi sensivelmente por volta de 1350 que apareceu a clepsidra e que foram os egípcios que a desenvolveram. Também foram os egípcios que posteriormente desenvolveram a ampulheta. A ampulheta já era uma forma de medir o tempo um bocadinho diferente, usavam grãos de areia finos, algumas vezes vidro moído, também muito fino, e que lhe dava, de alguma forma, aquilo que eles precisavam, que era medir o tempo. A ampulheta aparece sensivelmente por volta do século XIII, sensivelmente por volta do século XIII. Bom, isto tudo para chegar, de facto, daquilo que eu poderei falar mais um bocadinho, ou melhor, não é? Não nego que fiz um pequenino estudo para poder fazer esta introdução em relação ao que era, ou o que foi inicialmente, os medidores do tempo. Os relógios mecânicos, os primeiros relógios... diz, Eduardo. Nós podemos dizer que a revolução, entre aspas, começou no ano por volta de 1500, quando foi criado o primeiro relógio de bolso, não é? Não. Antes disso, eu gostaria de dizer que é evidente que o relógio de bolso já é uma evolução muito grande ao relógio, não é? Porque inicialmente o relógio... Primeiro, só aqui ainda um pequeno parênteses, o relógio mecânico, ou seja, utilizando o meio mecânico, foi desenvolvido pelo clero à época, ou seja, pelas classes religiosas que tinham necessidade de medir o tempo em que iam fazer as orações, em que
precisavam obrigatoriamente de saber a que horas começar e a que horas acabar. Bom, aí foi desenvolvido o primeiro relógio mecânico, efetivamente. O relógio que não era mais do que pêndulos que faziam movimentar um mecanismo, e esse mecanismo ia provocar uma sonorização, ou seja, o tempo nem sequer era medido em ponteiros, era medido pelo som provocado pelo relógio. E isto é verdadeiramente o início do relógio mecânico, ou seja, do maquinismo para o relógio. Foi mais ou menos que no século XIV que se deu a transição para o que nós podemos chamar de verdadeiro relógio. E aqui deu-se origem ao tic-tac, que é o verdadeiro medidor do tempo. Então, Zé, só uma pergunta. Agora, lembrei-me. O que é que quer dizer relógio? O que é que significa relógio? Será medidor de tempo? Não, é que a etimologia vem de onde? É que eu não sei, não faço a mínima ideia. Não faço ideia. É evidente que o que nós chamamos de relógio em Portugal chamam watch em inglês e tal. É evidente que isto, provavelmente, não estudei essa parte. Zé, eu por acaso lembrei-me agora, assim, etimologicamente, o que é que quer dizer relógio? Não faço ideia. Pronto. Relógio... Como diz o meu amigo Eduardo, há sempre uma oportunidade para os nossos convidados cá vir. Exatamente. Já ficas desafiado para saber etimologicamente o que é que significa para tentar perceber relógio. Isso. Para tentar perceber isso. Pronto, mas voltando a isso, voltamos ao século XIV. Exatamente. Eu estava a dizer então que no século XIV é que se deu aqui um passo importante no desenvolvimento do tempo. Nós deixamos de ter a hora sazonal, que chamavam hora sazonal, ou seja, que designava a manhã, a tarde. Sim, claro, que ainda hoje existe, mas para passarmos para uma hora designada hora igual. Ou seja, diz-se que este primeiro relógio descoberto, este primeiro relógio mecânico terá sido fabricado por volta de 1380, entre os 1380 e 1390, e se deve a um senhor que se dava pelo nome Henri de Vichy, e que foi encomendado pelo rei de França de então, e que hoje está no Museu da Ciência de Londres. Portanto, isto é o primeiro relógio que se conhece, verdadeiramente um relógio que já transformava a hora sazonal em hora igual. Bom, mas voltando ao tema do que é relógio, relógio diz que é um mecanismo que serve para marcar o tempo e registar as horas. Pois, isso é a definição atual do relógio. Sim, exatamente. Agora a origem da palavra relógio, não sei. Provavelmente é que falaste aí num senhor Henri de qualquer coisa. Será que esse Henri veio dar a palavra não sei, não faço ideia. Não, porque deve vir do significado da arte de fazer relojoaria. Provavelmente vem daí. Dar horas, provavelmente. Exatamente. E isto, se calhar, o latim poderia-nos desenvolver mais aqui esta palavra, não sei, efetivamente... Se algum dos nossos ouvintes tem conhecimentos profundos de latim, nós agradecemos. Até podem ser latim. Até podem ser. Neste momento, até poderá ser grego. Exatamente. Mas é verdade, é verdade. Os gregos... Agora estou a brincar. Pode ser grego, efetivamente. Mas pode ser, não é? Mas pode ser. Agora foi um gracejo que fiz em relação à Grécia, mas pode perfeitamente ser, não é? Vamos só fazer aqui uma breve pausa, voltamos já a este mesmo tema, 30 segundos.
Ora bem, estamos de volta. Vamos continuar a nossa conversa. São 21 horas, 21 minutos e 18 segundos e esta é a Rádio Onda Livre. Isso é a propósito de relógio. Exatamente, falando de relógio, esta é a hora exata. Ora bem, estávamos aqui a falar da história dos relógios. Creio que há um marco importante nesta história dos relógios, que é o isocronismo, que foi descoberto por Galileu, não é? A partir daí é tudo novo. É verdade. De facto, Galileu foi um marco importantíssimo na relojoaria. E eu vou explicar assim muito sucintamente porquê. Galileu, a determinada altura, estando em Itália, portanto, perto de Pisa e perto da Catedral de Pisa, olhando para o movimento pendular de um candeeiro que tinha a Catedral de Pisa, desenvolve, provavelmente aquele homem... A tal teoria. Ele desenvolve aqui uma possibilidade que lhe pareceu e que foi, de facto, revolucionária para a relojoaria da época, ou seja, para o início da relojoaria, que foi o pêndulo. E reparem como isto foi importante. O pêndulo reduziu o erro diário de 15 minutos que o relógio tinha para cerca de 10 segundos. Estamos a falar do relógio inicial, relógio de sol. Não. Já estamos a falar de relógios mecânicos. Não é isso. Eu digo a questão do pêndulo, para reduzir esse diferencial de tempo, já existia relógio mecânico. Exatamente. Ou seja, como eu falei, os primeiros relógios a serem desenvolvidos foi para a Igreja. A Igreja precisava de marcar algum tempo e ter mais ou menos definido o tempo de oração. E então desenvolveram relógios que nós ainda hoje temos, que eram relógios de pesos. Estás a ver aqueles pesos que faziam o peso. Sim, ainda hoje existem. Ainda são do nosso tempo, pelo menos. Hoje existem ainda relógios desses. Portanto, o que é que esse relógio fazia? O pêndulo obrigava a engrenagem a movimentar-se. José, mas o próprio peso, eu não sei se estou a enganar, mas o próprio peso é que fazia funcionar o pêndulo. Isso era a corda Que era a corda, mas era o que fazia funcionar o pêndulo. Exatamente, mas repara, eles eram concebidos sem pêndulo. O que quer dizer que foi o tal, como eu estava a dizer, o tal tic-tac que foi descoberto, não é? Ou seja, do pêndulo, o pêndulo veio criar aqui um equilíbrio e uma precisão que na altura não existia. Porquê? O que é que eles davam? Davam, de facto, o tempo, e por isso é que eu estou a dizer que, nesta altura, quando Galileu descobre, olhando para o movimento pendular que o candeeiro fazia, descobre que, colocando um pêndulo no existente já relógio mecânico, queria criar aqui uma precisão substancialmente porque maior. Não deixava oscilar nem demasiado para a esquerda, nem demasiado para a direita. Ou seja, e vocês vejam, reduziu o erro diário de 15 minutos para 10 segundos, o que foi brutal para a época, não é? Portanto, o que a nós neste momento não nos diz rigorosamente nada, mas para a época deve ter sido... Era brutal. Portanto, foi uma descoberta fantástica. Bom, nós vamos perceber, portanto, isto só para as pessoas que nos estão a ouvir entenderem um bocadinho a história, de facto, do relógio. O relógio começou por ser criado e era um maquinismo muito básico, com os tais pesos que fazia movimentar a engrenagem. A determinada altura, Galileu implementa-lhe o pêndulo, que vem criar aqui o tal tic-tac no relógio e que lhe dá uma precisão já substancial, e só após este desenvolvimento todo é que se cria o primeiro... relógio de pêndulo. Cria-se o relógio de pêndulo, não, mas eu digo, só posteriormente a isto tudo é que surge o primeiro relógio de bolso. Ou seja, o primeiro relógio que nós usamos e trazemos connosco foi o de bolso, porque até então usava-se o relógio que estava em cima do aparador, o relógio que estava pendurado na parede, o relógio que estava na igreja. Até então não havia forma de nós trazermos e sermos portadores de um objeto que nos desse as horas e que nos medisse o tempo. Então, Zé, voltando à história do relógio de bolso, onde é que estava o pêndulo?
Não tinha. Não tinha. Pronto, era aí que eu queria chegar. Mas eu já vou passar para essa parte. Ou seja, o que eu quero dizer é que no desenvolvimento do relógio, o pêndulo que Galileu criou foi, de facto, um marco, e foi uma evolução, e foi um crescimento enorme para o relógio, porque posteriormente é evidente que desenvolvem-se uma série de coisas. Eu só queria dizer, portanto, que o relógio de bolso aparece e conhece que, pelo menos a patente foi registada em 1780 em Londres por um tal Louis Recaudon, um indivíduo que se pensa ser que se pensa ser francês, não é? Não sabemos se teria alguma origem suíça ou não, mas na altura os suíços ainda andariam de alguma forma afastados da relojoaria. Até porque, como perceberam com algumas coisas que eu disse, grande parte da história relojoeira passa muito mais pelo Oriente e não pelo Ocidente, ou seja, os chineses tiveram um papel importantíssimo, e só depois é que de facto os europeus começam a pegar nestes medidores do tempo e a desenvolvê-los. Gosto dessa expressão, medidores do tempo. Gosto sinceramente, se calhar é mais simpático do que relógio. Medidor do tempo. E é verdade, são os medidores do tempo. Portanto, esse primeiro relógio de bolso nasceu em Nuremberg. Verdade. Por um senhor chamado Peter Handlein. Segundo reza a história, não é? Sim, segundo reza a história. Mas quem de facto registou, ou seja, essa patente, a primeira pessoa foi este Louis Recaudon, em 1780. Apesar, reparem, é evidente que isto, os registros de patente, não quer dizer que isto só nos situa um bocado no tempo. Eu falo nisto porque foi em 1780 que... E é do tempo que estamos a falar. Exatamente. Agora, não quer dizer que nessa época não houvesse já imensos engenhocas, imensas mentes criadoras que tivessem Obrigado, mas eu ainda não era vivo nessa altura. Ainda não eras. Mas que tivessem já criado e estar a criar e a desenvolver de facto um relógio de bolso. Bom, vamos então chegar e apressar aqui também um bocadinho, porque o tempo passa rápido e eu gostaria de tentar desenvolver um bocadinho mais esta conversa para chegar ao que nós hoje designamos como o nosso relógio, o relógio de pulso que usamos. Eu ainda hoje, em conversa com o Eduardo, ele falava-me que, segundo a história, teria sido um tal senhor, aliás, ele era um conde, o Antoine Patek era um conde polonês que se juntou a um relojoeiro já existente chamado Adrien Philippe, que deu origem a uma das principais marcas e mais famosas marcas relojoeiras que existem no mundo, que é a Patek Philippe. Diz-se que, quer dizer, a história depois aqui também tem algumas oscilações, mas há quem diga que foi este senhor que desenvolveu o primeiro relógio, ou estes dois senhores que desenvolveram o primeiro relógio de pulso, mas eu vou recuar um bocadinho na história porque, aliás, admiro muito esta casa relojoeira que ainda hoje pertence à mesma família e ainda é desenvolvida na Suíça, que é a Breguet. Para muita gente, se calhar, Breguet não lhe diz nada, mas Breguet é uma marca, para mim, e eu que gosto, de facto, tenho uma paixão por relógio incrível, para mim será, de facto, a origem do relógio, do verdadeiro relógio de pulso. Aliás, diz a história que a primeira pessoa a encomendar um relógio de pulso foi uma irmã de Napoleão Bonaparte e fê-lo exatamente a esta casa, que era a Casa Breguet, a este senhor que era um relojoeiro e famoso e que ainda hoje é, ou seja, hoje ainda existem os Breguets e que são relógios fantásticos. No entanto,
e à semelhança daquilo que eu estava a dizer há pouco, a história também diz que este Antoine Patek e Adrien Philippe se tornaram, à época, muito mais populares e terão beneficiado um bocadinho da popularidade que criaram para pegar no que seria, de facto, o primeiro relógio de pulso, o que efetivamente não terá sido. Bom, eu vou também contar aqui uma pequenina história, porque também se diz que, se calhar este nome também para alguns será um nome desconhecido, mas Santos Dumont, que foi um piloto aviador extremamente famoso. Aliás, existe um aeroporto no Brasil com o nome dele, Santos Dumont, em memória a ele, que terá sido de facto a primeira pessoa a requisitar ou a desenvolver um relógio de pulso. E porquê? Porque realmente os relógios que se usavam na época eram relógios de pulso, mas ele, como piloto e piloto de aviões, na altura até se dizia que, portanto, ele começou por pilotar ou navegar em balões, que a dificuldade que tinha em mexer nos instrumentos, em tudo aquilo que precisava das mãos, não lhe permitia ir ao bolso buscar o relógio. Ir ao bolso buscar o relógio. E então pediu, na época, isto estamos a falar no início do século XX. Isso é há muito pouco tempo. Sim, parece, não é? Estamos a falar no século XX. Exatamente. É anteontem, vá. Exatamente. Terá pedido, e por isso também se diz na história que a Cartier, que era amigo na altura deste senhor Santos Dumont, que já era um joalheiro famoso da época. Mas este Santos Dumont é que era joalheiro. Não. O Santos Senhor Dumont... Cartier. O Cartier. Estamos a falar do Sr. Cartier, Sim. que já existia, portanto vocês já veem que também há bocado trocamos algumas impressões sobre este nome. Cartier existe já no mercado relojoeiro também há imensos anos. E então será este piloto, o Sr. Santos Dumont, que pede ao Sr. Cartier que lhe desenvolva uma peça, portanto, um medidor do tempo, um relógio, que ele possa colocar no pulso e que lhe permita, com muita mais facilidade, ver as horas. Sem perder os comandos do avião. Sem perder, primeiro, o contacto das mãos com os instrumentos. Ou seja, ele teria que meter a mão ao bolso, tirar o relógio, pô-lo na mão e tal. Isto abri-lo. Que eles normalmente eram fechados. E tal. Isto demoraria algum tempo e isso causava-lhe algumas embaraços e dificuldades no desenvolvimento daquilo que era a verdadeira paixão dele, que era voar. E então a Cartier, na altura, este senhor Cartier, desenvolve-lhe o que se também designa como o primeiro relógio de pulso conhecido. Portanto, reparem que eu falei aqui em duas situações que poderão ser, de facto, ter sido os primeiros. Na Breguet, pedido pela irmã de Napoleão Bonaparte, à Breguet, e posteriormente, depois, um bocadinho depois, portanto, isto, na época, à Breguet foi-lhe pedido por volta de 1814, mas este pedido de Santos Dumont já é um bocadinho posterior, por volta de 1904, em que ele faz o tal pedido de relógio para colocar no pulso. A partir desta altura, tudo se desenvolve à volta do relógio de pulso. Não digo que morra aí o relógio de bolso. O relógio de bolso vem perdurando ao longo dos tempos e vocês sabem. Aliás, está a ressuscitar. Exatamente. Ainda hoje se usam relógio de bolso e acho que hoje até é um graciosismo usar relógio de bolso. É uma coisa interessante. Exatamente nesse aspecto. E ainda bem que assim é. Ora bem, esse problema que tinha o Santos Dumont não tenho eu aqui para dar as horas aos nossos ouvintes.
São 21 horas e 36 minutos. Afinal, parece que tenho aqui umas sérias dificuldades, mesmo sem olhar para o pulso. Exatamente, estava a olhar para o pulso quando não devia. Meus amigos, são 21 horas, 36 minutos e 17 segundos. Esta é a Rádio Onda Livre, em 87.7 e 106.0 FM e também na internet em ondalivre.fm. E também aqui o seu programa, Ao Sabor do Vento, que tem página no Facebook, facebook.com/Ao Sabor do Vento. Vamos continuar a conversa aqui com os nossos amigos sobre os relógios de pulso e a sua evolução até aos dias de hoje. Pois, a partir daí tudo é diferente. Até que aparece um senhor que cria um aparelho chamado turbilhão. Uma peça mecânica chamada turbilhão. Verdade, ou seja, prontos, eu vou já lá chegar. Mas é necessário, contudo, fazermos recuar um bocadinho no tempo até lá chegar. Eu quero, prontos, que de facto os ouvintes entendam que o relógio hoje acaba por ser um elemento que nós não dispensamos, ou seja, nós precisamos, penso que 80% a 90% das pessoas usam relógios de pulso. Hoje fala-se em variedíssimas coisas, como telemóveis, como uma série de coisas que dão horas, mas que de facto não são medidores de tempo. Dão horas porque têm que dar. Efetivamente, o relógio, a partir desta altura em que eu vos falei, e que foi, de facto, em minha opinião, este senhor Santos Dumont, que ao desenvolver, ou ajudar a desenvolver e a criar um relógio para o pulso, que criou a grande revolução na relojoaria mundial. A partir desta altura foi um crescendo brutal no que era até então um relógio. Tudo passou a girar à volta do relógio de pulso, era um relógio muito mais prático, que as pessoas usavam muito mais facilmente, não implicava a antiga corrente, pendurar a corrente nas calças ou no colete, ter um bolso específico no colete para o relógio, ou ter um bolso específico nas calças para o relógio, se bem se recordam. Sim, perfeitamente. Tudo, aliás, a própria moda era desenvolvida depois à volta do relógio de bolso. Inclusivamente a tal corrente que ligava o relógio ao bolso ou à presilha das calças era ornamental. Exatamente, era ornamental. Mas pronto, a partir do momento em que este senhor ajudou a desenvolver o relógio de pulso, foi um crescendo e um rodopio à volta do que é hoje o relógio, e que alguns dos ouvintes, se calhar, eu penso que toda a gente já terá visto um relógio de pulso, mas hoje quase todos nós usamos um relógio de pulso e não prescindimos dele. E ainda bem que assim é, porque é disso que eu vivo. Eu só queria fazer aqui um pequenino parênteses. Eu não sou relojoeiro, nunca aprendi a arte de relojoeiro. No entanto, sou filho de um relojoeiro. O meu pai é relojoeiro de profissão, desenvolveu ao longo dos anos, ensinou e formou alguns relojoeiros, alguns a trabalhar nesta terra, e foi ele que me passou esta paixão. E de facto aquilo que eu sei à volta do relógio foi tudo passado por ele e aprendido com ele, de quem de facto eu me orgulho muito, porque é uma pessoa com uma força de trabalho fantástica, e ainda hoje, com 80, vai fazer 81 anos, está ali presente naquele batente que é de facto a nossa relojoaria. Foi uma pena não querer estar aqui connosco. Ele diz que não, diz que já tem alguma idade para estar aqui, mas pronto, eu vou tentar representá-lo da melhor forma possível. Até este momento não há reclamações a fazer. Obrigado. Bom, entretanto, o Eduardo fez-me aqui uma pergunta, que é uma grande pergunta. Já estamos a falar na alta relojoaria, ou seja, eu antes desculpem, mas vou ter que falar aqui ainda de duas ou três coisas. Para quem efetivamente usa relógio e conhece a relojoaria, o relógio teve uma evolução demasiado rápida.
Ou seja, nós estamos a falar aqui no início do tal Santos do Dumont, ano de 1900, em que tínhamos ainda quase saído do relógio de pêndulo e com aqueles pesos, e passamos rapidamente a usar relógios no pulso. Como rapidamente, e mais concretamente, passado 30 anos, foi desenvolvido o que veio revolucionar completamente a relojoaria. E veio dar um abanão aos suíços, que até então eram detentores das principais marcas. Aqui impôs-se a pergunta que eu estava mortinho para fazer. Porque se dizia, no meu tempo, dizia-se, andas tão afinadinho com o relógio suíço. Porquê? Porque foram, e têm sido os suíços que abraçaram grande parte das grandes marcas relojoeiras. Ainda hoje... Porque a abraçaram, nunca a criaram. Não. Portanto, abraçaram-na, importaram-na e desenvolveram-na. Exatamente. É só isso? Exatamente. Ok. Ou seja, como eu disse no início, grande parte das preocupações em medir o tempo não surge na Europa. Surgem povos como os chineses, bem, evidentemente, depois... já depois de os egípcios terem... os egípcios terão tido aqui um papel na parte da medição do tempo muito relevante, mas depois vêm os chineses e posteriormente vêm os europeus. Claro que a Europa era, e isso a história assim o diz, a Europa era o pulmão do mundo, ou seja, a Europa estava a mostrar ao mundo toda a tecnologia que havia, faziam-se todo tipo de coisas, carros, relógios, todo tipo de coisas se concebiam aqui, ou grande parte das coisas que vieram a revolucionar o mundo, de forma que a relojoaria foi uma delas, e nós, europeus, soubemos e bem pegar na época nisso e desenvolvê-la. Os suíços, como estavas, Zé, a perguntar, de facto, os suíços souberam pegar nisso, eram famílias, isto tudo quase se inicia por famílias, pequenas famílias, provavelmente gente com alguma, para além da vontade, alguma característica que lhe permitia este desenvolvimento minucioso de determinadas peças, criá-las, montá-las e desenvolver relógios, ir desenvolver efetivamente relógios de grande preciosismo e ainda hoje, eu falei aqui numa Breguet, numa Patek Philippe, Cartier já não, porque já é uma marca francesa, mas que desenvolveram grandes marcas relojoeiras, hoje algumas delas desconhecidas completamente da maior parte das pessoas, mas estas que são duas dos ícones da relojoaria suíça. No entanto, eu estava aqui a falar num pormenor que, para vocês verem o quanto é rápido o tempo e que já estamos a falar nele, vocês vejam que em 1900 começa-se a desenvolver o relógio de pulso. Passado 30 anos aparece um relógio, aparece um movimento que revoluciona completamente os relógios suíços, que é o quartzo. Ou seja, passado 30 anos, os japoneses, que até então mais havia de ser. Exatamente, que até então fabricavam porcarias, perfeitamente porcarias, ou seja, à semelhança do que hoje os chineses faziam os japoneses à época, e desenvolvem um movimento que revoluciona completamente. O que é o quartzo? O quartzo não é mais do que, de facto, um material que vibra com uma frequência muito precisa e precisa de um estímulo elétrico que lhe é dado por uma bateria, e a vibração é de tal forma precisa que os primeiros relógios de quartzo vieram assustar e deitar abaixo completamente a relojoaria suíça. A relojoaria suíça, como vocês sabem, até então era uma máquina construída por imensas pecinhas, que era um relógio mecânico, onde estava uma peça que é uma mola helicoidal, que depois de fechada
iria fazer uma força e fazer oscilar um movimento, que é o volante, que veio substituir o pêndulo. Exatamente. Esse volante eu só venho recuar aqui um bocadinho para vos explicar que o tal tic-tac tem perdurado no tempo. E esse volante faz o tal tic-tac, tic-tac de movimento. Quando surge o quartzo, estes movimentos, que até então eram únicos, levam a rombo. E porquê? Porque, à semelhança do que aconteceu quando o Galileu descobre o pêndulo e vem melhorar em 15 minutos, digamos assim, corrigir um erro que até então era de 15 minutos por dia para 10 segundos, o quartzo vem dar uma precisão quase... Reduz os 10 segundos para 1 milésimo. Exatamente. Quase uma precisão do relógio atómico, não? Exatamente. Isto vem criar um problema extremamente complicado à relojoaria. A partir desta altura, como devem entender, só se começou a vender relógios japoneses. Porquê? Porque... Passa publicidade. Que relógio tens? Um Timex. Aí, certo, ou seja, aí eu vou-te corrigir, porque o Timex não é um relógio japonês. Está bem, mas sim, foi americano. Sim, mas eu acredito mas seja o que for, que relógio tem? É um Timex. O nome mais forte que desenvolvido... Aliás, time é tempo, não é? Pois, é o significado. Exatamente. O relógio mais famoso criado pelos japoneses é a Casio. Ainda hoje é Casio. Ainda hoje será um dos relógios mais vendidos japonês, provavelmente será o número 1, depois se calhar a Seiko, mas eu entendo que a Casio será o relógio número 1. Bom, o que é que acontece? Os suíços, à época, têm um grave problema, porque deixaram de vender para o mundo a quantidade de relógios que até então vendiam. Ou seja, os suíços eram detentores e tinham o monopólio do fabrico da relojoaria e deixaram de o ter. Isto veio criar nestas famílias e nestes relojoeiros com uma tradição e já com algum secularismo existente, veio criar aqui um problema grave. Foi com alguma dificuldade que os suíços aderiram à máquina quartzo, porque entendiam que aquilo que eles vendiam e aquilo que eles fabricavam era o mais perfeito que havia. Mas, efetivamente, o mercado veio provar o contrário. Eu faço só aqui também um pequeno parênteses na história do que, de facto, foi o relógio, porque e admiro e ainda bem que surge esta possibilidade na época, porque a determinada altura os bancos suíços passaram a ser quase donos da maior parte das fábricas relojoeiras que havia na Suíça, porque a Suíça, como eu já referi, deixou de pôr no mundo o relógio, passou a ser o Japão. E então, como eu já disse, estando a banca suíça quase detentora das principais fábricas relojoeiras na época, sugere um senhor, um judeu, Nicolas Hayek, para que desenvolvesse e que pegasse na ideia de um relógio quartzo. E todos nós conhecemos essa marca. Garanto-vos, como relojoeiro e vendedor de máquinas do tempo que sou, veio efetivamente revolucionar a relojoaria no mundo, que foi a Swatch. O que até então era um medidor do tempo,
deixou de o ser e passou a ser um elemento de moda. Isto veio criar no público em geral uma apetência de compra de relojoaria. O que para nós, vendedores de relógios e de máquinas do tempo, foi de facto um sucesso. Se bem se recordam, grande parte das pessoas compravam um relógio, ou era-lhe oferecido um relógio na primeira comunhão, ou no exame de quarta classe, e perdurava no tempo até nós sermos velhinhos, ou o relógio variar, ou parar definitivamente, ou acabar de vez. A partir dessa altura, o relógio tornou-se um complemento de moda, o que veio efetivamente revolucionar. Começou a ser um bem de consumo. Exatamente. Veio revolucionar a relojoaria. Nós passamos a vender, imaginem, a quem vendíamos passamos a vender 10. E porquê? Porque este senhor que desenvolveu a Swatch, hoje é o maior grupo relojoeiro do mundo, que detém uma série de marcas como, exemplo, Omega, Longines, a própria Swatch, a Tissot, ou seja, este grupo que era o SMH, que este senhor Nicolas Hayek criou, hoje chama-se Grupo Swatch, porque a Swatch teve tanta importância no grupo que foi e é o número 1 em vendas. Já não digo em quantidade, porque quantidade seria normal, mas em volume de negócio. Ele aproveitou aquele binómio custo-imagem, não é? Adaptado a variadíssimos temas da vida atual da sociedade. Evidentemente. Portanto, criou uma apetência para, de acordo com as várias situações que as pessoas fazem. Ou seja, efetivamente, este senhor revolucionou. É o marketing perfeitamente bem aplicado. Exatamente. Mesmo o próprio Japão, ao ter lançado o relógio quartzo, criou não só mais do que um relógio que, para nós, ia e tinha um problema, que era um relógio que se punha no pulso e durava uma vida, não tinha interesse. Não quer dizer que a Swatch não dure e não aguente e não continue a aguentar, mas este senhor desenvolveu no público em geral uma vontade de um complemento de moda, ou seja, nós podemos ter um relógio para ir à praia, podemos ter um relógio para ir para o campo, podemos ter um relógio para ir a uma cerimónia, e tudo isso a um custo baixo. Então, já vamos voltar ao tema, vamos fazer só aqui uma ligeirinha pausa e voltamos já. São 21 horas e 53 minutos e, neste momento, 21 horas e 54 minutos. Vamos continuar com a nossa conversa e ainda há muita coisa para contar. Até já. Sim. 22 horas, 5 minutos e 58 segundos, Rádio Onda Livre e o programa Ao Sabor do Vento. Estamos de volta para mais uns minutos de conversa com o nosso convidado, António Espírito Santo. Estamos a falar daquelas coisinhas muito interessantes que usamos no pulso e que se chamam relógios. Estamos a falar da máquina do tempo. Pois, mas agora vou eu meter veneno. Tu estavas aí a dizer aos nossos ouvintes as horas que eram, e o Tosé estava a olhar para o relógio dele a confirmar. É verdade? Ele disse as horas certas? É verdade. Disse as horas certas? É verdade. Disse? Ok, pronto. Ora bem, Tosé, estávamos a falar da revolução que foi o quartzo na indústria da relojoaria e a pancada, entre aspas, que o quartzo deu inicialmente na indústria relojoeira suíça. Verdade? Certo, verdade. Bom. Ora bem, isso não significa, para mim, esta pancada que a indústria teve, para mim, creio, é a minha opinião, que foi um estímulo à criação. Porque nós vemos, quem está minimamente atento a essas coisas e que gosta de relógios, como é o meu caso, vemos que as grandes marcas suíças continuam a produzir máquinas fantásticas, mecânicas e automáticas.
Verdade. Nomeadamente a Perreguet, Vacheron Constantin, a Patek Philippe, a Frank Muller, que foi uma inovação, é uma marca muito recente, mas que criou um design fantástico, não é? Embora grandes marcas como a Omega utilizem também, a par do mecânico, o movimento em quartzo. Hoje cada vez menos, mas é verdade. Tens razão. Eu vou, de facto, pegar ainda aqui no fenómeno que foi a Swatch. De tal forma foi fenómeno que foi estudado em várias faculdades de Economia e Gestão por todo o mundo. Ou seja, isto foi um pontapé de saída e que veio revolucionar o setor relojoeiro completamente. O que até então seria um marasmo na relojoaria suíça, veio aqui receber uma lufada a fresco. Portanto, os suíços abraçaram, ou algumas marcas abraçaram o movimento quartzo, mas quem estava ligado aos movimentos mecânicos e à alta tradição relojoeira, com a apetência de compra que a Swatch veio criar em grande parte do público, e se não repara, de facto a Swatch veio introduzir no mercado também um relógio quartzo, efetivamente, mas um relógio quartzo com cor, com dinâmica, com moda, que as pessoas pegaram nesta ideia e nesta imagem e começaram a comprar relógios. De facto, este homem, este Nicolas Hayek, revolucionou de tal forma isto que mesmo os movimentos mecânicos pegaram na possibilidade e nesta vontade que o público tinha de usar não o relógio como de facto um medidor do tempo, mas antes um adereço puro de moda, um sinal também de um estilo de vida. Ou seja, tu passaste a usar uma peça que te dá e que te identifica perante a sociedade. Isto veio voltar a dinamizar de alguma forma a alta relojoaria suíça, que nunca morreu efetivamente, ou seja, veio criar, foi uma dinâmica completamente diferente. Eu agora venho aqui recuar um bocadinho na nossa conversa, porque tu há bocado falaste-me de um pormenor do relógio, que é o turbilhão. O turbilhão, para quem também não sabe... Desculpa, isso foi criado pelo Louis Breguet, não foi? Isto foi criado, de facto, por essa casa grande que é a Breguet, e foi criada em 1801. Portanto, vejam o quão era revolucionária a tecnologia da época para um relógio com movimento com turbilhão. O que é um turbilhão? Assim, também muito sucintamente, para as pessoas tentarem perceber. Nós, e grande parte das pessoas, pelo menos as da minha idade e as minhas contemporâneas e algumas anteriores à minha, já terão visto um relógio ou um movimento do relógio. O relógio tem o que nós designamos por um volante, que é o tal, uma pecinha, que é a única peça que nós, ou pelo menos, aparentemente, uma das poucas peças que se movimenta, que a gente vê, que faz aquele tic-tac, que é o volante, faz aquele tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac. Esse volante, em alguns posicionamentos do movimento, ou seja, nos movimentos que nós fazemos com o nosso braço, tinha algumas oscilações. Então o que é que este senhor Louis Breguet desenvolve? Desenvolve um mecanismo em que é como se criasse uma redoma para este movimento que é o volante. Isto permite o quê? Permite uma muito maior precisão do mecanismo do relógio. Permite que ele tenha uma variação muito menor e permite um equilíbrio muito mais adequado
ao próprio movimento. Portanto, revoluciona já em 1800 o movimento do relógio. Bom, mas, José, é importante que as pessoas saibam que esse turbilhão é um mecanismo que vem contrariar os efeitos da gravidade. exatamente, ou seja, e por isso é que eu disse, é como se conseguisse meter dentro de uma redoma, isolasse esse movimento. Exatamente. E permitisse o quê? Que todas as oscilações que possa o pulso ter, a pessoa ter, o relógio ter... Que esteja imune. Exatamente. Não sejam sentidas. Isto para imaginem o que é um artesão, um criador de relógios, desenvolver isto em 1801. Não faço ideia o que seria. Hoje, posso-vos dizer que, só para teres uma ideia, um relógio que tenha turbilhão, acredito que não haja nenhum à venda, relógio suíço, manufatura suíça, que seja vendido abaixo dos 10.000 euros. Ou seja, nenhum relógio mecânico... Isso não é um turbilhão, isso é um trambolhão. Pois, nenhum relógio suíço em que lhe seja aplicada esta complicação, e agora irei explicar-vos aqui ainda outro pormenor da alta relojoaria. Mas já há, inclusivamente, marcas que usam o duplo turbilhão. Já. É evidente que isto vem revolucionar. E até vos vou falar aqui, já que falaste nisto... Fazendo uma analogia, podemos dizer que é um relógio quitado como os carros. Exatamente. É um biturbo. É um biturbo, triturbo, isto é alta tecnologia mecânica, ou seja, nós não estamos a falar em tecnologia digital, quartzo, que tenha a ver com circuitos, com... nada disto. Mecânico, por isso. Então, só por um raciocínio lógico. O tal volante que substitui, ou substituiu, ou substituirá o pêndulo, também não está sempre a rodar no mesmo sentido. Ele vai para a frente e vem para trás, exatamente. Não é isso? É um movimento, é o tal tic-tac. Portanto, faz o movimento do pêndulo. O pêndulo fazia esquerda-direita e este faz para baixo e para cima. Exatamente. E é aí que se regula, e tu há bocado falaste bem, Zé, que tu também és meio engenhoso. Não sou disso, não. Falaste bem de um pormenor que o relógio de pêndulo, para quem os tem ainda, e há muita gente a tê-los em casa, regulam-se o adiantar e o atrasar no movimento do pêndulo. Nós tornamos aquele disco do pêndulo mais alongado e ele vai se movimentar mais lentamente. Pela lógica, se perceberem, portanto, ele, ao esticar, o movimento passa a ser mais lento. Se o encolhermos, passa a ser mais rápido. O que quer dizer que adiantamos o movimento e atrasamos o movimento. O que é que este volante faz? Exatamente a mesma coisa. Se nós o pusermos a andar mais... Eu só chamei a atenção porque provavelmente deve haver muita gente que pensa que, como te chamaste de volante, que anda sempre no mesmo sentido. Mas não. Faz exatamente. Essa analogia que tu fizeste é correta. Inverte o sistema. A rotação. É, exatamente. E essa analogia que tu fizeste está muito correta e é exatamente isso. Qualquer dia vou pôr relógio aí. Quem sabe? Não darias um grande relógio. Sabes que a gente... Não, vezes... porque já tremo muito das mãos. Então já não dava. Pois, e aquilo a minúcia tem que ser tão grande que não se pode tremer. Houve aqui, ao longo desta conversa, houve aqui algo que nós não falámos. E que eu lembro-me, quando era miúdo, que se dizia que um relógio era bom porque tinha X rubis. É verdade, isso é verdade. Eu vou-te explicar o que é que efetivamente são rubis. Rubis são verdadeiramente rubis, são pedras. Rubi, uma pedra, poderei dizer preciosa, semi-preciosa, há quem as designe como semi-preciosa, há quem as designe como preciosas, mas é uma pedra com uma dureza acima da média e que veio também, no maquinismo do relógio, criar algumas vantagens. Tais como o desgaste, ou seja, se vocês olharem para uma roda, aquelas rodas dentadas, são assentes em pivôs, não é? São assentes à semelhança de qualquer maquinismo, não é de qualquer maquinismo, mas é assente, antigamente era assente
no próprio metal, ou seja, ela encaixava no próprio metal. Isso originava o quê? Que no sítio onde a roda andava, ou seja, esse pivô circulava, havia um desgaste muito grande, ia criar folga nesse pivô e trazia ao movimento imperfeição, ou seja, a hora passava ou a atrasar ou a adiantar conforme as situações. O que é que esse rubi veio trazer? Veio trazer muito menor desgaste e uma precisão muito maior. Porquê? Porque aqueles pivôs eram assentes em cima do rubis, o rubis não tinha desgaste e o próprio pivô também não. Portanto, isso foi também uma evolução ao longo do tempo. É evidente que as coisas vão melhorando e as pessoas vão percebendo e vão utilizando como... Se calhar alguns de vós que nos estáis a ouvir, lembrais-vos de quando estávamos a vender um relógio ou a comprar um relógio, de falar, é anti-choque. É o designado Incablock, que era uma das outras vantagens que o rubi veio trazer, não é? Que era uma pecinha que era aplicada com o rubi, que permitia que numa queda do relógio ou num movimento mais brusco, aquilo pudesse oscilar sem partir. Portanto, isso... são pormenores já muito mais técnicos e evidentemente eu já o sublinhei aqui, não sou relojoeiro, tenho uma paixão grande por relógios, vi montar e desmontar muito relógio, conheço as peças de trás para a frente, mas não sou efetivamente um relojoeiro. Vamos então voltar aqui às complicações, porque eu gostaria de deixar aqui também alguma informação que também é necessária para quem usa relógio ou está interessado em comprar um relógio ou gostaria de ter a vontade de gostar de relógio. Jamais aconselho a comprar um relógio quartzo. Se quer um elemento, uma coisa para dar horas, efetivamente é um relógio quartzo. Se quer uma máquina do tempo, tem que comprar um relógio com movimento mecânico, seja automático ou corda manual. Isso perdura no tempo. A Patek tem uma forma de expressar isto muito engraçada, porque ela diz: nunca ninguém é verdadeiramente dono de um Patek Philippe. Usámo-lo, preservámo-lo para gerações vindouras. Ou seja, é uma forma de dar continuidade há quem deixe uma libra a um filho, há quem deixe uma casa, há quem deixe um carro. Uma peça relojoeira, um relógio de facto mecânico, não estamos a falar, eu às vezes nem designo os relógios quartzo, contra mim falo evidentemente, como uma máquina do tempo. Máquina do tempo são todos aqueles movimentos que efetivamente são mecânicos e que não têm qualquer coisa elétrico, a pilha, o que quer que seja. Tudo é uma peça metálica que conjuntamente com o movimento do pulso, no caso dos automáticos, e também agora explicando rapidamente o que é o movimento automático. O movimento automático não é mais do que uma meia-lua que é posicionada num rotor e que essa meia-lua, imaginem uma roda de um comboio, de uma máquina antiga, não sei se... Pois, eu também já sou velhote, como é evidente, e às vezes reporto-me este tipo de exemplos, mas grande parte das pessoas se calhar nunca viu uma máquina a vapor, mas tinha uma roda que tinha de um dos lados um peso, e isso permitia o quê? Que lhe desse um movimento e que ajudasse a que o movimento fosse bastante maior. No relógio existe uma coisa semelhante, que é uma meia-lua, que com o movimento do braço, do pulso, essa meia-lua vai girando porque para o lado que fica pesada, ela vai se movimentando. E ao movimentar-se, vai apertar a tal mola, ou seja, vai contraindo uma mola que depois, essa mola, quando estiver no limite de contração, provoca o tal movimento no relógio. Ou seja, é a corda. Essa corda pode ser dada efetivamente de duas maneiras, é com este movimento automático ou, como muitos se devem recordar, de corda manual, naquela coroazinha que o relógio tem, a gente dá-lhe ali até aquilo
ficar cheinho, ou seja, aquele tamborzinho estar completamente fechado. Agora, a propósito de dar a corda, eu ainda tenho um completamente mecânico. Certo. Há quem diga que a tal coroazinha que se deve rodar sempre no mesmo sentido, e há quem faça movimentos contrários, uma vez para a frente, uma vez para trás. Como é que é isso? Não percebeste a ideia? Percebi. Eu vou explicar também rapidamente isso. Tu, ao dares o movimento sempre no mesmo sentido, vais provocar um aquecimento muito superior naquele veio que é chamada tige, que leva esse tal movimento ao centro do relógio. Se tu, ao fazeres o movimento... Há tal parte da corda. Exatamente. Da Tu, ao corda fazeres o movimento dita, para a frente e para trás, estás a aliviar a tensão que existe na própria corda. Ou seja, tu dás o movimento e depois vens para trás e alivias a tige. Portanto, é aconselhável. É aconselhável. Qualquer Ok. técnico te poderá dizer que é aconselhável. Está bem, eu só estou a fazer as perguntas com um leigo. Não, e fazes bem, porque muita gente poderá perguntar. Mas Exatamente. provavelmente a maior parte das pessoas é para a frente e diz, pronto, chegou àquele limite, porque aquilo tem um limite. Não, o movimento correto, eu uso nesta altura, estou a usar um relógio de corda manual, é fazer isto. Para a frente e para trás. Para a frente e para para trás. Para os ouvintes entenderem, para a frente e para trás. Para a frente e para trás. Não é? Ok. Bom, vamos então tentar, de alguma forma, finalizar esta conversa. Que... Não finalizar não, porque eu depois ainda tenho outra pergunta Pronto, para fazer. mas não finalizemos então. Continuemos aqui. Espero que não estejamos a ser maçadores com... Também se tivermos só nos pode acontecer uma coisa, é estarem ali à nossa espera não é? à saída. Bom, então, pegando outra vez aqui naquela pergunta relativamente ao turbilhão do Eduardo, eu gostaria então de voltar muito rapidamente aqui à questão da SWOTS e dizer que a partir desta altura, efetivamente, houve uma revolução na relojoaria e voltou-se, a grande parte das casas relojoeiras voltaram a pegar verdadeiramente no relógio e a criar, a voltar a criar estas máquinas do tempo que são autênticas preciosidades. O relógio que inicialmente era de uma simplicidade, ainda hoje, como é evidente, nós podemos comprar o tipo de relógio que entendermos e em função do bolso ou das possibilidades que temos, nós podemos adquirir a peça que entendermos. Mas isto para vos dar algum exemplo, antigamente o relógio não era mais que um mostrador onde estavam tendencialmente a numeração árabe, não é? Os números árabes, ou então um tracejado que indicava as horas, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí fora. Inicialmente só tinha o ponteiro de horas e minutos. Posteriormente, para também nós termos algum contacto com o movimento do relógio, foi-lhe colocado e foi desenvolvido o ponteiro de segundos. O ponteiro de segundos, ao nós olharmos para o mostrador do relógio, já víamos que o relógio estaria a trabalhar ou parado. Isto também veio a ajudar de alguma forma a que pessoas com algumas dificuldades de interpretação ou compreensão pudessem facilmente identificar se o relógio estava ou não a trabalhar. Inclusive se tinha cordas. Exatamente, se estava com corda ou não. Posteriormente conseguiram desenvolver o calendário para o relógio, uma escala do dia 1 ao 31, que permita nós também podermos, dentro do relógio, ter acesso ao dia do mês, que também foi uma evolução. Posteriormente, as fases da Lua, não é? O dia do mês, posteriormente as fases de Lua, e a partir desta altura, tudo o que é acrescentado ao relógio é uma complicação. E então, isto na alta relojoaria e na alguma média relojoaria, começamos a designar o valor do relógio pelas complicações que tem. Há bocado falava-se aqui também relativamente ao duplo turbilhão. Eu vou-vos dar um exemplo de uma máquina, de uma das máquinas relojoeiras mais bonitas que eu já vi, de um relojoeiro também alemão, que é Paul Journe, que fabricou, para vocês entenderem, fabricou um movimento com
2 volantes, não tem duplo turbilhão, tem 2 volantes. Ou seja, a mesma corda dá movimento a 2 volantes. O que é que esses 2 volantes fazem? Portanto, já perceberam, os volantes é aquele coisinho que faz o tic-tac. O que é que eles fazem? Corrigem-se um ao outro. Ou seja, ele consegue que um volante e o outro consigam corrigir-se para chegarmos a um tempo perfeito, que é o que se pretende, termos no movimento mecânico o mais rigoroso possível e exime o tempo. E, de facto, hoje na tecnologia relojoeira, vou-lhes dizer uma coisa, existem coisas do mais incrível que se possa conceber. Portanto, isto para dizer o quê? Que, hoje relógios de pulso, nós temos relógios para 100 mil, 500 mil, 1 milhão de euros. E as pessoas dizem assim, mas cravejado de pedras, cheios de diamantes. Pode não ter nada disso. Exatamente. Pode ser uma simples caixa e onde está o grande valor da peça é na máquina. Portanto, é para entenderem que a preciosidade com que se executa uma máquina, o valor que se lhe dá no fabrico da máquina, é de tal forma importante que hoje há perfeitas obras de arte. Falando em obras de arte, eu vou-vos também dar a outra vertente da relojoaria. Mas, José, antes de irmos a essa outra vertente da relojoaria, quando falaste aí nas complicações, também podemos considerar uma complicação a junção do cronógrafo, não cronómetro. Exatamente, Eduardo, ainda bem que sublinhaste isso. Também vou esclarecer aqui as pessoas que normalmente nós, quando olhamos para um relógio e vemos aqueles botõezinhos laterais juntos, ou normalmente do lado da coroa, hoje já há quem os ponha em sentido contrário, a coroa em sentido contrário, dependendo da forma como o movimento é desenvolvido. Há uma forma errada que as pessoas dão ao chamado, e este sim será o nome correto a dar a um relógio que tem aqueles contadores e que também conta o tempo em segundos, que é o cronógrafo. Ou seja, normalmente as pessoas chamam a um relógio com estes contadores cronómetro. E cronómetro é uma forma errada de nós designarmos estes relógios que têm aqueles contadores para medirmos tempos parciais. Portanto, eu vou explicar. Esse relógio que mede tempos parciais e que tem esses contadores é designado de cronógrafo. E isso já é uma complicação dentro do relógio e que veio também a ser aplicado posteriormente. O que nós designamos de cronómetro é um relógio que passou eu até designarei como que se tivesse passado num laboratório de precisão, um laboratório na Suíça, e que lhe é atribuído um certificado oficial, que é chamado COSC. Isso diz que esse relógio foi construído mediante um determinado tipo de qualidade e que tem um determinado tipo de precisão. Portanto, estamos a falar em cronómetros. Cronómetro é um relógio que passa num centro de cronomíter, ou seja, é-lhe atribuído esse tal certificado, nesse, podemos designar laboratório, em que lhe é atribuído esse certificado oficial COSC. Esse relógio foi verificado nesse tal laboratório e foi-lhe atribuído este certificado. E diz que ele tem determinado tipo de características que o definem e que o distanciam de uns tantos outros. Ou seja, quando tu vais comprar um relógio, por exemplo, Omega, hoje todo o relógio Omega sai com um certificado desses. Vais comprar um Breitling, todo um relógio Breitling tem um certificado desses. Ou seja, as próprias marcas, ao estarem a criar um produto acima da média, também exigem que lhe seja atribuído um certificado, não só de qualidade, mas de precisão, e por uma questão de credibilidade. Exatamente. Portanto, para as pessoas entenderem, o cronómetro é um relógio que passa nessa vistoria de precisão. O cronógrafo é um relógio que mede tempos parciais. Ok? Ok. E o cronógrafo
para as pessoas também entenderem, é uma complicação. Dr. Zé, então agora a pergunta que se impõe é esta. O Eduardo vai ali a correr, eu cronometreio ou cronografeio? Bom, essa também é uma pergunta pertinente, porque efetivamente tu... Eu tinha aquele aparelhinho na mão... Tu fizeste uma medição de tempo. Pois, exatamente. E diz assim, o Eduardo demorou a ir da até ao B 18 segundos e 27 centésimos. O que é que eu fiz? Tu fizeste uma medição com um cronógrafo. Com um cronógrafo. Exatamente. Tu fizeste uma medição... Mas então porque é que eu digo? Parcial, o Eduardo foi cronometrado. Verdade. Não sei se está bem dito, se está mal dito, mas a verdade é que eu ouço dizer. Não. Foi cronometrado em 18 assim, segundos e 27 centésimos. E é assim que as pessoas dizem, mas verdadeiramente foi cronografado. Foi cronografado pela explicação que estás a dar agora, não é? Verdadeiramente foi cronografado. A maior parte das pessoas diz cronometrado. Não Pois, sei. pois, mas a verdade é que se diz. Essa é outra das perguntas que eu terei que estudar e verificar se realmente... E que terás que cá vir a responder quando souberes. Essa é uma questão, praticamente, é uma expressão que se usa em tudo. Nós vemos na Fórmula 1, aqui, os cronómetros. Exatamente. Mas o Tosé fica já desafiado. Mas de acordo com a explicação que o Tosé deu. A fazer esse estudo. Mas de acordo com a explicação inicial que o Tosé deu, exato. A expressão correta seria cronógrafo. Exato, está mal aplicado. E cronografado. Mas vamos voltar ao ponto onde tu querias ir. Que estávamos a distinguir entre cronómetros e cronógrafos. Isso aí eu já dei uma explicação. Pronto, já deste uma explicação. E agora, volto então a sublinhar que quem quer que tenha paixão relojoeira ou venha a adquiri-la, eu volto a sublinhar, para a continuidade no tempo e para comprar de facto uma máquina do tempo, tem que comprar o relógio mecânico. Independentemente, hoje já temos relógios mecânicos no mercado para preços bastante acessíveis, que não é difícil para a maior parte das pessoas poder adquirir. Isso pode ser uma forma de um início. Bom, eu estava aqui, ia falar aqui num ponto que o Eduardo, a determinada altura, me interrompeu, mas que também é um ponto extremamente importante. Vocês vejam a importância que a relojoaria suíça, a determinada altura, voltou a adquirir e voltou a ter, que hoje a alta relojoaria é considerada, em par com a arte, um dos grandes investimentos que há. Falarei também numa das paixões que eu penso que é comum aos três, que será os automóveis. Reparem que há automóveis no mercado que não perdem valor, ou seja, exatamente, bem pelo contrário, são investimentos, a gente compra por 10 e amanhã valem 20 e depois 30 e 40, ou seja, estão permanentemente a valorizar. À semelhança da alta relojoaria. Nós, ao investirmos numa peça relojoeira, estamos de facto, para além de investirmos numa peça de arte, porque aquilo é efetivamente uma peça de arte, temos que ter consciência que estamos a investir num produto que amanhã vai valorizar e não vai perder o investimento. Portanto, é muito importante que percebam que hoje o mercado internacional da alta relojoaria é um mercado que está mais que vivo, mais que dinâmico, e que quem tem qualquer peça, imaginemos, eu estou a usar um Breitling, um Navitimer, mas qualquer pessoa que tenha uma peça deste género de há 40 anos atrás, hoje tem muito mais dinheiro do que aquilo que deu. O meu homem casinha só tem para alguns 80 ou 90 anos. Já podes ver que vale dinheiro. Completamente mecânico. Então, Zé, nesse capítulo dessas obras, que não são só obras de arte, são também joias pelos materiais que são utilizados, não é? Claro. Daí é que haja relógio no valor de €1 milhão, não é? Exatamente. Sim, mas isso provavelmente não será aquela questão que levantaste há bocado do rubis, aquilo já será mais esmeraldas e diamantes. E não precisam de ir por aí, pá. É como dizia o Tosé há um bocado, é a questão da máquina que está dentro da caixa. Pronto, mas isso é diferente. Agora, quer dizer, eu não faço a mínima ideia, mas está aqui o Tosé, posso esclarecer. Quer dizer, para um que custa €1 milhão, pelo menos um diamante ou dois deve lá ter, não? Pode não ter. Pode não ter. Não sei. Há tempos foi leiloado
Foi leiloado um Patek Não, Philippe. então, Zé, estamos a falar, passa a expressão, em relógios contemporâneos, feitos o mês passado. Sim, mas eu ia-te falar num relógio relativamente recente, um Patek Philippe, calendário perpétuo, em ouro, que foi leiloado. Pronto, não tem os diamantes, mas tem o ouro. Mas Sim. é aquilo que eu dizia há um bocado, é a componente, Pronto. a componente Por de um joia. milhão pá. e tal, e não Então. tem nenhuma pedra preciosa. Agora Sim, tem, pronto, mas tem muitas ouro, complicações. tem Não, ouro. evidentemente que tornando o relógio um complemento de moda, como a partir de determinada altura se viu, Se estabeleceu. exatamente, evidentemente que as marcas relojoeiras, juntando-se com as marcas joalheiras e com os joalheiros, foram desenvolvendo e foram criando peças de joalharia incrível. E evidentemente que foram cravando o relógio com diamantes, com esmeraldas, com rubis e tudo o que é pedras preciosas e semi-preciosas, para valorizarem a peça e, para além do trabalho, para além da peça em si que é, valorizam-na, como é evidente. Isso também torna a peça mais apelativa para quem a usa, não é? E depois, para quando tiver que a vender, evidentemente que é uma peça que terá sempre outro valor no mercado. Agora estou-me a lembrar outra coisa. Penso que ainda não chegamos lá, mas também penso que não demorará muito. É como fazer a televisão e com cheiros. É fazer relógios com cheiro. Provavelmente, eu vou dizer aqui um disparate, tu abres um relógio e de repente cheira até Chanel número 5 ou assim, uma coisa Pois, desse quem género. sabe? Não, verdade. Nunca se sabe, não é? Verdade. Provavelmente poderemos chegar a um ponto Poderemos desse, chegar. não sei. Eu acredito que esse Isto tipo, a propósito da conjugação sim, da moda, moda com o design e com coisa. Eu acredito que hoje tudo é possível e pronto, e caracterizando o tempo em que estamos, hoje nós com uma média aqui de meio século, nós já vimos coisas incríveis, ou seja, se nós há 40 anos imaginássemos que andávamos com os aparelhinhos aqui, que falávamos com os outros e tal, aqui, seríamos, era uma utopia plena, não fazia sentido. Hoje é perfeitamente normal, amanhã sei lá o que será, e vou-vos dizer, eu iniciei o programa a dizer que o tempo é uma coisa que era medida em manhã e tarde, dia e noite. Hoje é medida em segundos, em centésimos de segundos, sei lá daqui para a frente no que irá ser medido. Eu espero que e se calhar para finalizarmos aqui o programa, vamos deixar em aberto, ainda vais fazer mais outra questão. Queria fazer uma outra questão. Eu também ainda quero fazer uma pergunta, mas essa é para finalizar. Sim, mas antes disso impõe-se falarmos aqui também de uma coisa que é a hora. Neste momento são 22 horas, 39 minutos e 55 segundos e esta é a Rádio Onda Livre. Digitais. E este é o programa Ao Sabor do Vento e estamos a falar de A Máquina do Tempo. Então, Zé, como em todos os setores económicos da vida, na relojoaria também se põe aquele problema grave que algumas marcas levam muito a sério, que é o das imitações e falsificações. Nós às vezes vemos nas notícias que a marca X ou Y destruiu centenas e centenas de exemplares de contrafação publicamente para toda a gente ver. Por exemplo, se te aparece, por exemplo, na tua loja, é um fulano com, vamos dizer, por exemplo, um Cartier em ouro, que avariou. Como é que tu sabes se é verdadeiro ou não? E como é que tu reages se deres por ela que é de facto uma imitação e uma falsificação? Vou-te então contar, e vou contar aqui ao público em geral, uma situação que nós tivemos há relativamente pouco tempo na nossa loja, que foi a seguinte: um imigrante trouxe um Cartier, um Pachá, um modelo da Cartier, que se chama Pachá, que tinha um modelo de homem em ouro, 18 quilates, com diamantes. Portanto, o relógio estava avariado e o senhor propunha-se que nós o consertássemos ou tentássemos ver o que é que se poderia fazer ao relógio. Aquele relógio venda público é um relógio que anda na ordem dos 25 a 30 mil euros, mais ou menos, sensivelmente.
Bem, eu olhei para o relógio, aparentemente pareceu um relógio original e verdadeiro, tanto mais que fiz de imediato o teste aos diamantes e eram diamantes verdadeiros. Fiz o teste de ouro e era ouro 18 quilates. Não havia por que duvidar da veracidade e da origem do relógio. Pego no relógio, envio para a Cartier, e da Cartier veio uma carta em que dizia que lamentava não poder consertar aquele relógio, mas que aquele relógio era uma imitação. Agora vocês reparem o grau de exigência que quem imita já tem. Exatamente. Consegue fazer um relógio em ouro, com diamantes, e imita um relógio. E sabem porquê? Porque se aquele relógio, imaginemos, custa público 30 mil euros, se eles conseguirem fabricar aquele relógio por 1000 e se o venderem por 5 mil, quem o compra muito barato, né? E eles ganham um imenso dinheiro. Portanto, isto só para voltar ao início da conversa, da pergunta que tu tiveste, que hoje as imitações são de tal forma perfeitas que nós às vezes já duvidamos se grande parte delas não saem das casas-mães. Nomeadamente o quê? Com pequenas exceções, na relojoaria suíça, por exemplo, este grupo Swatch que vende e que fabrica uma série para além de fabricar máquinas, e isto também para vos dar aqui uma ideia, alguma da relojoaria suíça que não está ainda enraizada naquele conceito família e marca familiar, o que é que faz? Para além de ser uma marca cara, compra ou manda fabricar os mostradores na fábrica que faz mostradores, as máquinas nas fábricas que fazem máquinas, nomeadamente ETA, que é uma marca famosíssima de relógios que já tem uma qualidade média, e manda fabricar caixas. Agora vocês vejam, não é o que acontece. Posso-vos dizer que uma das marcas mais imitadas na alta relojoaria é a Rolex, e posso-vos também dizer que a Rolex se mantém como uma marca familiar, ou seja, ainda é Rolex, fabrica. Teve alguns períodos no desenvolvimento da Rolex, que teve movimentos, por exemplo, recordo-me do L1 da Zenith, que era um movimento fantástico que a Rolex adotou, mas imaginem essas fábricas a vender, ou alguém que trabalhe lá, a tirar 100 caixas do modelo, imagina, Rolex Submariner e vender à parte, 100 mostradores, não sei o que mais. E depois põe-lhe uma máquina que pode não ser a mesma, mas com qualidade idêntica, e põe no mercado. Isto só para vos dizer que há falsificações de fraquíssima qualidade. E a gente a gente antigamente, e vocês se recordam, dizia que quando o relógio era fracota, era uma cebola. Não, era uma cebola. Não, eu ia-te perguntar, essa era a minha última pergunta. Era uma cebola. Essa era a minha última pergunta. Era uma cebola. Eu fiz-te a pergunta, análise certinho com o relógio suíço. E a minha última pergunta, quando eu disse que queria fazer uma última pergunta, era essa. Era exatamente essa. Porquê é que é uma cebola? Pronto. Pronto, antecipaste a minha pergunta. Pronto. Certo, mas o que eu ia dizer é que nós, quando pegamos numa falsificação, há falsificações que a gente pega até nela, nos fazem chorar. Cheira-nos logo a cebola, quase nem precisamos de pegar nela. Dessa à distância, não é? Mas há outras que são de uma... Hoje, e reparem, não é só a nível relojoeiro. A gente hoje tem roupa que compra com uma qualidade às vezes superior à da marca, e são falsificações. Carteiras, ou seja, tudo o que é marroquinaria, hoje nós vemos nos grandes mercados. Eu ainda há pouco tempo estive na Tunísia e estive naquele grande bazar de Istambul e fiquei abismado com a quantidade de imitações que se vendem, desde alta relojoaria, carteiras, roupa. É uma coisa assustadora. Portanto, eu acho que as falsificações existem, vão continuar a existir, vão sempre existir. Agora... quem quer uma peça, uma verdadeira peça relojoeira, tem que comprar num local. Exatamente. Próprio para isso. Eu aconselho sempre, não vão nessas conversas do relógio que tem muita qualidade e foi comprado ali e trouxe-o de não sei de onde. Vão de facto a uma casa que vos mereça a segurança e a confiança, e depois
E mesmo assim não é muito fiável, porque tu aceitavas o tal relógio do tal exatamente. Não, mas era o que eu estava a dizer. Autêntico, exatamente. não é? Ou seja, tu vê bem ao que se chega em termos do que é hoje a imitação, se de fazer um relógio em ouro 18 quilates e fazer com diamantes. Quer dizer, se não mandavas aquilo para a Cartier e se o conseguires consertar aqui, o homem ficava satisfeitíssimo. Ele, quando o homem, aliás, quando eu recebi aquela carta da Cartier, fiz questão de lhe mostrar ao cliente e dizer, olha, o senhor vai-me desculpar, se calhar irá ficar chateado comigo ou com a Cartier, mas isto foi o que eu recebi. Claro, contigo nunca poderia ficar, teria que ficar no máximo dos máximos com a Cartier. O que eles me disseram foi exatamente isto. Portanto, olha, a partir daí não podemos fazer mais nada. Não mas é? isso já é uma falsificação de altíssimo nível. Para um perito como tu, ou alguém que o recebe na tua loja, e dizer isto é ouro, isto são diamantes, isto são rubis, isto são não sei o quê, aceitá-los como verdadeiros, claro. E depois vem chamemos-lhe assim a empresa mãe a dizer isto não presta. Quer dizer, já deve ser é violento. Muito violento. Deve ser muito violento. E foi violento para o cliente, quando eu lhe disse que aquilo não era verdadeiro, ele disse, não pode ser. Provavelmente ele também o adquiriu. Não, ele não adquiriu na Cartier, ele adquiriu comprou outra pessoa. Sim, mas e quando a partir daí adquiriu começou também... a ser justificada toda aquela... Exatamente, toda aquela operação. Exatamente. Ora bem, pronto, estamos... Mais horas, queres ver? Não, estamos a 12 minutos do fim. 12 minutos do fim. Vamos ter que acabar isto. Exatamente. As pessoas estão cheinhas de ouvir falar hoje. O tempo passa tão depressa ou tão devagar que estamos aqui há quase 2 horas. Eu, por mim, continuava a conversa porque há tanta coisa para se falar de relógios. Há muita mais. Pronto, nós conhecemos e tu sabes que eu sou um bocadinho barato por essas máquinas do tempo. Aliás, eu dizia-te, Eduardo, e é verdade. Nós, o relógio, durante muito tempo, não foi uma moda feminina, ou seja, tendencialmente o relógio era usado por homens. E só muito depois, posteriormente, é que as senhoras começaram a usá-lo e como complemento de moda também. E hoje é fundamental nas senhoras o relógio, não é? Porque é de facto um complemento. Mas é engraçado, é que neste complemento de moda para as senhoras, hoje em dia é vulgar e comum verem relógios de homem. Tamanhos grandes, que normalmente são atribuídos e vistos como sejam próprios para o homem, não é? Da mulher, normalmente é um relógio mais fino. Isso não será eventualmente por uma questão, entre aspas, de chamariz? Não sei. Não, tem a ver só com moda. Só com tem a ver com moda. Há moda minimalista. É marketing puro e simples. É puro e simples moda. Porque antigamente usava o reloginho a condizer com o sapatinho, a condizer com o sapatinho, ou com o vestido, ou não sei o quê. Mas sabes que tudo isto tem, e a gente vê, nós ainda somos da época em que se usavam calças à boca de sino, chamado calças à boca de sino, não é? Sim, somos dessa época. Hoje está outra vez na moda e já teve moda e voltou outra vez. A moda é assim, é cíclica. Isto é uma questão de técnicas de consumo. As pessoas, quem as desenvolve-as bem. Nós normalmente vemos todas as grandes marcas têm relógios de senhora de tamanhos grandes. Pronto. E não é só. Assim, eles exploram essa vertente. Hoje há senhoras a chegar à loja, queria comprar um relógio. E, por tendência, a gente vai a modelos mais pequenos. E ela disse, não quero nada disso. Quero um relógio como deve ser. Que se veja. Um relógio como deve ser. E compra um relógio também, às vezes, maior que os de homem. Portanto, isso, hoje já não se sabe onde é que aquilo que a gente dizia, relógio de senhora e relógio de homem, não está bem delimitado. Já não. Isto não existe bem o conceito de senhor e o conceito de Sim, antigamente, digamos que isto também é brinca. Até aos 1,5 cm de diâmetro é para as senhoras, acima de 1,5 cm é para o homem. Antigamente funcionava um bocado assim, mas agora isso acabou completamente. Inclusivamente nós vemos, por exemplo, no outro complemento de moda, nos óculos, é vulgar ver senhoras com óculos de homem. É vulgar. É vulgar. Espera aí, essa dos óculos eu não percebi. Então vou-vos dizer uma coisa. É que essa dos óculos. Em termos de óptica... Normalmente, tu quando vês, antes nós víamos óculos que eram específicos para a senhora, pelo seu design, a sua concepção. Aqueles óculos fininhos e... Não, e mesmo os óculos de sol. O próprio formato do óculo era criado para a senhora e criado para o homem. Hoje não tens... Mas isso era em função do nariz ou... Não, em função da estética só. Imagina como se fazem umas calças para a senhora e calças para o homem, e tem um corte específico para a senhora e um corte específico para o homem, fazem-se óculos
específicos para a senhora e específicos para o homem. Olha, essa do relógio, sabia? Essa dos óculos, estás-me a dar uma novidade completamente nova. Querem só, querem acentuar. Exatamente. Isso é... Agora, o que eu digo é que a moda, nós hoje somos muito mais... Eu acho que não há limites na moda. Hoje a moda é uma coisa tão, para além de intemporal, não tem limites, é uma coisa que a gente usa, abusa e faz como entende, e cada um, apesar de ainda haver elementos muito, não digo retrógradas, que é um nome, que é um nome demasiado forte e feio, mas há pessoas que são muito céticas e não gostam de evoluir e não gostam de desenvolver, mas de facto hoje a moda é uma coisa eu gosto muito de uma mulher sem tatuagens. Agora, tatuagens com uma mulher lá dentro, a mim não... Escusam de cá vir até comigo. E eu, por isso é que eu digo que eu ainda sou dos tais retrógrados, que há determinadas coisas na moda que não me aceito. Mas a moda não procura pessoas como tu. Está bem, mas a mim... E quantos menos houver como tu, melhor é para a moda. Exatamente. Porque, efetivamente, a moda gosta das pessoas... Pois, mas eu também já sou velho, portanto já não... Está bem. Zé, desculpa lá, velhos são os trapos. Eu sou mais velho do que tu e não me considero velho de maneira nenhuma. Pronto, ora bem, falamos de relógio. Falando de relógio, então Zé, está na hora de dizermos boa noite aos nossos ouvintes. Quero-te agradecer imenso ter estado aqui. Foi uma conversa excepcional. Ainda havia muito mais para dizer. Havia muito mais para dizer. Teremos oportunidade. Aliás, como nós temos dito sempre, o nosso programa nunca acaba quando acaba a emissão, porque fica sempre em aberto, como tem acontecido com os outros convidados que temos tido, fica sempre em aberto a hipótese de virem cá novamente. Portanto, estás convidado novamente para vir cá novamente, logo que a coisa se proporciona. Muito bem, estarei ao vosso dispor e ao dispor dos ouvintes, pelo menos que tiveram a maçada de estar connosco até esta hora. Eu também gostei imenso que vocês me tivessem convidado. Foi um prazer. Tentei dentro do possível, informar e fazer aqui um périplo pela história do tempo, da máquina do tempo. Temos aquelas duas questões que vais ter que estudar para ver essas vou ter que estudar, que o Zé aqui baralhou o sistema todo. Mas pronto, obrigado por me terem escutado, obrigado por me terem convidado. Espero voltar e espero que possa ainda dizer muito ou outro tanto daquilo que disse acerca das máquinas do tempo. Ficamos à espera desse dia, que não demorará muito seguramente a voltares cá. Aos nossos amigos que estão aí em casa, quero lembrar-vos que amanhã vamos ter uma conversa com dois elementos aqui da casa, com a Tânia e o Adelino, porque nós também queremos saber qual é a vida deles para lá da rádio. E também porque, tanto eu como o Zé, lhe queremos agradecer todo o apoio que nos deram desde o primeiro minuto em que entramos aqui nesta casa para fazer este programa. Portanto, esta é uma maneira de lhes testemunharmos o nosso apreço e a nossa gratidão. Depois virá a Carla e o Rui Costa, que também estamos curiosos em saber o que é que eles são para lá deste estúdio onde passam o dia a fazer-vos companhia. Quero também, desde já, avisar, informá-los, para estarem atentos, que na próxima semana, e amanhã voltaremos a falar nisto, na próxima semana vamos ter aqui duas conversas muito interessantes. Uma sobre essa instituição fantástica que é a CERCIMAC, e no dia seguinte vamos falar de equitação. Portanto, estejam atentos às emissões da próxima semana. Daqui até lá, Zé, diz. Não vais dizer que horas são. Vamos pedir ao nosso convidado que se despeça com o horário. No meu relógio, que é o relógio mecânico e que porventura poderá não ser tão exato como aquele digital que tem ali, serão nesta altura 10h56. Exatamente, correto. Então, até o final funciona mesmo. Funciona bem. Isto foi só para tirar. Funciona. Está bem, muito obrigado. Muito obrigado, e até sempre. A todos vós que estás em casa ou que estás a conduzir, restos de uma boa noite, e cá vos esperamos amanhã para a conversa que vamos ter com a Tânia e o Adelino. Até lá, fiquem bem, boa noite, sejam felizes.